Olá, seja bem-vindo ao podcast do Mães pela Graça. Aqui nós falamos sobre como o Evangelho impacta cada detalhe da nossa maternidade. Eu sou a Geise. E eu sou a Jamine. Hoje é o terceiro episódio da nossa série dos 5 Cs para um leve maternar. No episódio de hoje vamos falar sobre controle. Você gosta de estar no controle das situações? A frase "está tudo sob controle" é atraente para você? Será que ter tudo sob o seu controle é mesmo uma boa ideia? E será que isso existe? Vamos hoje destrinchar este tema. Sabe quando você perde o controle remoto e se vê assistindo algo que nem era sua intenção? É desagradável, né? Pior é que às vezes a gente nem quer trocar de canal, mas quer estar com o controle na mão. É bem isso, né? A gente às vezes está sentada lá no sofá, no conforto, na inércia, Exatamente. e tem que estar com o controle na mão. Você tem essa, é meio que um tique, né? Tem que estar com o controle por Sim, perto. E às vezes a gente fica só trocando de canal, mas essa analogia aí do controle com a televisão eu acho bem interessante, né? Porque dá para a gente pensar em várias coisas, né? Como essa agonia de perder o controle, né? De não saber onde o controle está, sendo que nem com precisaria certeza. mudar o canal. E essa inércia que a gente fica, né, sentada ali no sofá, na nossa zona de conforto, né? Mas É vamos falar um verdade. pouquinho aqui da maternidade. Quais são algumas coisas que nós mães queremos controlar? Aí, algumas de vocês responderam lá na caixinha que a gente fez lá no Instagram, né? Tudo! Eu quero controlar tudo. Mas alguns exemplos aí já. O que a gente gosta aí de controlar na vida dos filhos? Saúde, né? Tipo, Tá oi? tudo. Como assim, né? É, saúde, o sono, né? Alimentação, Ah, viroses, ai, as vacinas, né? Tudo, uhum. tudo, tudo, tudo a gente quer estar ali no controle da situação Exato. e Nossa, alimentação. Aí você quer que a criança coma tudo que está ali no prato. E quem já tem uma criança de 2 anos ou mais sabe que é bem difícil controlar o que ela põe na tem a boca, fase né? seletiva, né? Exatamente. A gente consegue decidir o que vai para o prato, mas o que vai para a barriga são outros 500. O Essa sono, o parte sono tem muito a ver com a rotina, né? muito A a ver gente com a faz ali rotina. no controle de Uhum, todo dia, na situação, no horário, a gente quer controlar cada uhum. horário para que o sono seja Uhum. perfeito, né? Aí, ó, as mães que estão com o bebê mais novinho, vejam se vocês têm esse sentimento que eu tinha muito quando os meninos eram um pouquinho menores, assim. Se eles tinham tido uma noite boa, muito, muito boa, eu ficava repassando na minha cabeça todo o dia anterior para eu fazer exatamente igual no dia seguinte, para eu ter a mesma noite, sabe? Então eu ficava pensando assim, não, pera, ele dormiu tantas horas durante o dia, ele tomou banho de tal jeito, comeu tanto, então vou fazer igualzinho amanhã para essa noite boa se repetir. Ou se a noite tinha sido muito ruim, eu ficava repassando na minha cabeça Eu também, tudo eu que eu tinha também, feito para eu saber onde que eu errei para aquela eu noite também. não tá certa, sabe? Eu também fazia exatamente isso. Ficava calculando assim, nossa, o banho foi de tal horário, a mamada, a Hum, última mamada foi de tal horário, então funcionou. Vai dormir tantas horas, eu também fazia exatamente. exatamente isso. E tem o Ai, gente. comportamento também, né, gente? Ô, O gente. comportamento, aquela idade dos 2 anos que começa os maravilhosos 2 anos, os abençoados 2 anos ali, né? Abençoados. Começa a Aham. fase das birras, da Uhum. desobediência, Sim, é claro verdade. que por questões também fisiológicas, né? Mas a gente também quer Hum. controlar essa parte. A gente quer controlar e a gente também, muitas vezes a gente vai querer controlar isso muito mais quando está na frente de outras pessoas, para mostrar que o comportamento do nosso filho é bom, né? Daí já vai os nossos pecadinhos aí aparecendo aí no coração das mães, né? Mas a gente quer que eles Sim, obedeçam. Às vezes a gente se esconde, né, atrás de versículos bíblicos sobre obediência que tá, os versículos são verdadeiros, a gente tem que ensinar nossos filhos sobre obediência, com mas às vezes a certeza. gente está exigindo muito no sentido de controle apenas, de tipo, ele tem que Exatamente. fazer isso porque eu estou falando, sendo que nem era algo lícito naquele momento, que você, às vezes a gente está sendo injusta com a criança no momento, mas a gente, nessa necessidade de controlar as nossas crianças, a gente fica exigindo obediência por obediência, assim, sem nem ensinar nenhum Sim. princípio por trás disso, né?
Não que nós fomos contra a questão da obediência e nem da disciplina, né, Nunca, Geise? aham, nem um pouco. Acreditamos que tem que ter disciplina, tudo, mas tem certos momentos que a gente realmente quer estar no controle da situação ali com o filho, e especialmente nisso que você falou, na frente de outras pessoas, né? Que Uhum, nem é o momento, nem a hora, né, uhum, uhum, da criança ali. É só assim, eu mando, fica quieto, obedece aí, porque nós estamos aqui na uhum. frente dos outros, por favor. Exatamente, para mostrar que você está, Vergonha. para não passar vergonha, mostrar que você está tá no controle da situação, né? Isso E isso é mesmo. complicado. Outra questão que a gente tenta controlar, e aí a gente vai para coisas mais profundas, né? Que é o futuro dos nossos filhos, né? Em tantos Ai, ai, quesitos. futuro. E não é só o agora, né? Que a gente falou de questões ali bem da primeira infância, fisiológicas, aí foi entrando ali nessa parte aí da obediência e tal, daí a gente começa a querer controlar o futuro e tudo que vai acontecer baseado nas escolhas que a gente fizer hoje, né? Então, assim, eu Com quero que meu certeza. filho seja bem-sucedido. O que que isso significa para cada família vai ser diferente, né? Dependendo dos valores e cultura de cada família, né? Uhum. Mas aí vão ter Tem muitas escolhas que a gente faz hoje tentando controlar o futuro dos filhos, né? Principalmente em relação à educação, né? Uhum. Escolhas de escola, né? Nós falamos que vocês sabem que eu e a Geise, a gente conversa muito antes dos episódios, viu? Antes de gravar. Sim, Então, a gente conversou bastante sobre esse tópico, até foi um dos tópicos que vocês colocaram lá na caixinha, né, sim, Geise? teve algumas No pessoas que Instagram. colocaram que tem dificuldade de abrir mão do Abrir mão. controle no quesito educação. Educação que a gente está falando aqui, é educação formal, né? Escolar ou, né, a escolha que a família fizer. A questão da escolha da escola, né? A gente quer ter Uhum, até esse controle de saber quem que está realmente ali, né? A gente quer estar a par de tudo, saber tudo, uhum, enfim. O que, claro, também, como pais, a gente tem esse desejo, normal, mas a sim, gente tem que ver até que uhum, ponto que isso é bom, né? uhum, Qual que é a exatamente. intenção real do nosso coração em relação a isso. E um dos Uhum, pontos que eu falei para a Geise também é essa questão do homeschooling, né? Que o uhum, homeschooling é muito bom, né? Nossa, admiro muito as pessoas que fazem homeschooling, né? É uhum, um dom, né, gente? Vamos combinar sim, aqui entre sim, nós que é um dom, uhum. uma vocação, um chamado, mas até que ponto que a gente tem isso no coração de que ninguém é bom o suficiente para passar conteúdos pedagógicos para o meu filho, a não ser Uhum, eu, né? uhum, Claro que o uhum. papel de cristão, de os ensinos bíblicos, os valores, os princípios Sim. bíblicos, isso a Uhum. Bíblia já deixa muito claro que é papel dos pais. A gente não pode Exatamente. terceirizar esse momento, né? Uhum, Inclusive, a gente já falou isso várias vezes em outros uhum, textos lá no Instagram, no Mães pela Graça, que isso é nosso papel, os uhum. valores cristãos. Óbvio que a Sim, gente busca escolas com os mesmos princípios que nós, né? Que nem sim. a gente Uhum. conversou, que a gente não quer ficar correndo também contramão daquilo que a escola fala, né? Ficar indo contra tudo que a Exato. escola fala. Uhum. Mas a gente também tem que ver qual que é a intenção do nosso coração ao Exato. escolher uma escola para os nossos filhos, né? Exatamente. A questão do ensino espiritual cristão é responsabilidade dos pais, né? E tudo que os nossos filhos forem aprender também é responsabilidade dos pais. Os pais não podem simplesmente entregar para a escola Também, isso e mesmo. achar que está pronto, né? Eu sempre falo aqui para o Antônio que eu vou ler cada vírgula de todos os livros dos meninos para saber o que eles Certíssimo, estão aprendendo, né? Só que certíssimo. aí eu tenho que sempre analisar o meu coração controlador, né? Eu tenho que sempre entregar isso de volta para o Senhor, né? Que eu estou sendo atenta, diligente e cumprindo o meu papel como mãe, legal. Mas se eu estiver extrapolando e tentando garantir um futuro para os meus filhos baseado nas Promissor, um minhas escolhas, sucesso, é. como se eu fosse detentora de todo o conhecimento e se eu tomar as decisões corretas hoje, o futuro deles está garantido porque eu fiz a coisa certa agora. E isso é um território muito perigoso, né? Uma linha muito tênue, na verdade, né? Entre realizar a vontade de Deus, que é cumprir o nosso papel de educadores dos nossos filhos,
em sua plenitude, né, integralmente, ou ficar nessa inércia de, ai, deixa que eles educam, deixa que a escola faz, essa parte não é comigo. Que também é errado, né? Ficar na inércia, gente, também é errado, Gente. né? É claro que o pai tem que estar ali em cima, Uhum, olhando e tal, mas ao mesmo tempo é isso, exatamente isso que você falou, gente. É uhum, ver qual que é a intenção do nosso coração e uhum, depositar nossa confiança no Senhor, de que sim, acreditando de que Ele tem o controle dessa situação na uhum, questão de educação dos filhos também. O nosso papel como uhum, pai e mãe a gente está fazendo, né? A gente pede direcionamento para que Deus nos direcione a escolher uma boa escola, né? Às vezes com uhum, os mesmos princípios, né? Com certeza com os mesmos princípios uhum. bíblicos e tal, mas a gente tem que fazer esse movimento de depositar nossa confiança no Senhor. E também temos que pensar, né, como a gente já falou no episódio anterior, que as circunstâncias de cada família serão diferentes, né? Cada família vai ter uma circunstância financeira, social diferente uma da outra, e em alguns casos a escolha da escola é bem limitada, né? Baseada ali na praticidade do dia da mãe que vai ter que trabalhar o dia inteiro e não tem condições de pagar uma escola particular e precisa, né, é, depender da escola pública, e tem muitas escolas públicas boas também, né? Então, nem sempre a escolha é tão aberta assim, tipo, eu posso escola pública, eu Uhum. posso escola particular, ou eu posso fazer homeschooling. Homeschooling. Essa escolha entre esses três grandes, e dentro de cada um deles tem milhares de escolhas, né? Mas essa escolha entre esses três estilos, digamos, né, educacionais, é, é, é muito difícil no nosso país uma família poder É, escolher entre esses três assim tão facilmente, né? sim, Então vamos só lembrar disso assim, né? De que cada um tem uma circunstância, que a gente não pode ficar infeliz com a circunstância que a gente tem, que a gente tem que entender que a vontade do Senhor é soberana e que nós podemos trabalhar dentro da circunstância que estamos com gratidão, diligência e entregando os resultados para o Senhor, né? Que ele está amém. no controle da vida dos nossos filhos. E daí a gente vai para o ponto que nós gostaríamos de poder controlar a conversão dos filhos, né? Que eu acho É que verdade. uma grande tensão na escolha educacional dos filhos é essa, né? As influências que eles terão, que podem Sim. talvez afastar eles do caminho, dos caminhos do Senhor, né? E a gente tem essa vontade. Eu estava falando para já, antes da gente começar a gravar, que um dos meus maiores medos, acho que meu maior medo, né, como mãe, é que um dos meus filhos não seja salvo, né? Sim, E assim, eu preciso entregar isso para o Senhor, né? Porque se eu ficar trabalhando com esse medo dentro de mim o tempo todo, eu com certeza não vou fazer um bom trabalho, né? Porque a gente não sim. pode ter medo, né? A gente tem que confiar no Senhor. Então, acho que essa questão da conversão dos filhos é algo que muitas mães também tentam controlar, né? Com certeza, a gente tem que fazer nosso papel de equipar os nossos filhos, né? Para Uhum, enfrentar essas influências que você falou aí antes, né? uhum, Nós temos que fazer nosso papel de equipá-los, principalmente depois, né? Quando crescem, adolescência, enfim. uhum, É uma uhum, coisa que começa agora, de pequeno, mas que seja uma vida normal, né? Assim, que a vida cristã seja algo que fluida, né? Nada uhum, assim. Falso, né? Seja algo uhum. fluido realmente, né? Que a Exato. gente equipe os Algo nossos verdadeiro. filhos, Uhum, algo verdadeiro, essa é a palavra. Que a gente possa equipar os nossos filhos e eles dentro da escola, e confiar em Deus e eles dentro da escola, né? Por uhum, exemplo, um medo que eu tenho muito, assim, quem não sabe, a minha filha, a Maria, ela tem uma coisa muito forte de liderança, né? muito. Então, eu sempre fico pensando assim, tomara que ela seja ó, o controle meu, né? Tomara que ela seja uma líder para o bem, né? Para as coisas boas, Aham, e não sim. para as coisas ruins, né? Não, Seja aquela não vá criança para. que leva todo mundo pro mau caminho do Exato. playground, né? Fazer. Ou tipo, faça bullying com uma criança. Enfim, são Uhum, coisas que eu, como mãe, olha que bobeira, quero controlar nela, né? uhum, Olha o controle que eu quero ter. Mas, na verdade, eu tenho que depositar esse meu medo e essa minha insegurança no Senhor. Falar, Deus, eu sei o perfil da minha filha querida, amada, que o Senhor me deu,
agora o Senhor vai trabalhar, né, Uhum. nela, e eu estou fazendo aqui, estou equipando, estou ensinando, mas é o Senhor que vai fazer, né? Amém. É isso mesmo. A verdade é que a gente gosta de se sentir no controle das coisas, né? Assim, acho que não vai ter ninguém que vai dizer assim, ai, não, eu não gosto de saber o que vai acontecer, eu não. Não, todo mundo gosta, até aquela mãe mais relax, assim, que fala que, ah, eu não sou muito controladora, não. Quando se trata dos filhos, A gente é a gente sim. gosta de saber o que vai acontecer, a gente gosta de organizar de alguma forma, né, a vidinha deles, né, para seguir o rumo que a gente acha que tem que seguir, certo? Sim, E aí a gente ficou aqui pensando, né, qual que é a raiz disso, desse desejo de controlar? E, gente, a gente volta para aquilo que a gente falou no primeiro episódio de crenças, né? Nós somos pecadoras. E a raiz do desejo de controlar vem do pecado. pecado, né? É. Porque se a gente for voltar lá no início de tudo, foi isso que a Eva quis, né? Quando ela aceitou, Uhum. mordeu o fruto, né? A queda é fruto disso. Ela quis Sim, controlar as coisas, né? Ela quis ser Deus, né? Ela quis conhecer mais, ela quis saber mais, ela não estava contente confiando no Senhor somente, né? é E aí é o verdade. pecado inicial, é o pecado que todos nós temos dentro do nosso coração, né? É Nós verdade. queremos controlar as coisas, nós queremos ser Deus, e aí é o perigo dessa coisa engraçadinha aí que a gente fica brincando que a gente quer controlar tudo e tal. Nossa, eu sou meio controladora e tal. A gente tem que tratar isso como pecado, porque a gente tira Deus do trono e coloca nossa própria sabedoria no lugar disso, né? Como se a gente fosse detentora de todos os bons resultados na vida dos nossos filhos, e a gente para de depender da graça de Jesus. Então, a verdade é que nada está sob nosso controle, né? Essa busca é em vão. Somente Deus é soberano e ele tem tudo nas mãos dele, né? Por isso que a gente não precisa ficar inquieto, não precisa se preocupar, né? A gente, às vezes, muitas vezes a gente se sente inseguro, mas eu penso assim, que quanto mais afastado, quanto menos intimidade a gente tem com Deus, mais segurança a gente tem, uma segurança falsa, né? Aquela falsa segurança em Uhum. tomar decisões. A gente E tem quanto mais autoconfiança, né? Aquela a gente tem autoconfiança. uma. E isso é tudo é falso, né? Uhum. E quanto mais a gente se aproxima de Deus, e quanto mais a gente está próximo dele, quanto mais a gente tem mais intimidade com Deus, mais a gente reconhece as nossas limitações, mais a gente entende quem Deus é, e mais a Uhum. gente que ele é o soberano, né? Uhum. Provérbios 16:1 lá diz que ao homem pertence os planos do coração, mas a resposta final, né? Mas do Senhor vem a resposta da língua. Uhum. Então, essa, essa ação de a gente confiar e ter certeza da soberania de Deus e Uhum. não controlar as coisas e não sentir medo, né? Uhum. De que as coisas no futuro, principalmente em relação ao futuro dos nossos filhos, que é isso que a gente conversou mais Uhum. ali, né? Uhum. Claro que, às vezes, ali no dia a dia, igual você falou, do sono, da alimentação, a gente quer controlar, mas a gente, às vezes, fica muito ansiosa e com medo em relação ao futuro Uhum. e as escolhas, como que vai ser adolescente, como que vai ser mais jovem, será que ele vai ser apegado à família? Será que ele vai voar Uhum. cedo de casa, vai Uhum. ficar Nossa, longe do ninho mais cedo? Será que eu e ele vamos ter um bom relacionamento, ou nossa, e penso ela vai, muito nisso. Uhum. né? Então, até o Uhum. futuro, gente, a gente tem a gente cai nesse erro, né? Será que De eles vão querer casar controlar. bem, né? Será que vai escolher um bom marido, uma boa esposa? Uhum. E Deus, às vezes, olha pra gente, com certeza Deus olha pra gente e fala, né? Descansa, minha filha, descansa Hum. em mim, faz o teu papel, cumpre o teu papel de mãe, de cuidar, de amar, de ensinar a palavra, que eu Uhum. vou direcionar o futuro do teu filho. Entrega teu filho para Sim. mim, né? Amém. Como se Deus Uhum. falasse isso, né? Entrega, ele fala isso para nós. Entrega teu filho para mim, deixa que eu também cuido dele. Você não precisa Uhum. cuidar e ficar com essa responsabilidade de controlar todas as coisas. Entrega para mim, né? Então é isso. Sim. Esse eu acho que é um recado aí que a gente pode
Manter isso em aprender, né? mente, né? Manter essa palavra em mente. Eu acho muito perfeito, assim, como Deus faz as coisas de forma progressiva na maternidade, assim, sabe? Porque como eles nascem tão pequenininhos e tão dependentes da gente para tudo, né? A gente vai, eles vão crescendo em independência, né? E a gente vai crescendo nessa entrega, né? E eu Exatamente. acho que esses primeiros anos em que nós temos essa falsa impressão de que podemos controlar mais as coisas, são, na verdade, um ótimo treinamento para os Exatamente. anos que virão, onde essa noção será cada vez menor, né? Essa falsa ideia de que a gente controla alguma coisa. Então, que a gente aprenda agora nos primeiros anos, desde que eles são pequenininhos, que a gente aprenda a entregar o controle para o Senhor de todas as coisas, do sono, da alimentação, e confiar no Senhor, né? De que Ele está cuidando dos nossos filhos quando a gente Perfeito. não está com eles. E Deus faz tudo de forma perfeita, né? Ele está, assim como Ele está colocando os nossos filhos, fazendo os nossos filhos crescer, né? E com saúde e tudo mais, Ele também está nos fazendo crescer como mães e em confiança nele, né? É um processo, gente, como a gente sempre fala, né? Tudo é um processo, né? A Processo. gente nunca vai chegar. Talvez hoje você vai pensar, não, nossa, estou super confiando em Deus aqui, daí amanhã a gente tropeça e fala, nossa, tentei agarrar o controle aqui com toda a força e não foi bom. E no outro dia a gente entrega e a gente vai nesse processo caminhando e se aproximando cada vez mais do Senhor. Uma passagem que eu lembro assim que fala, né, sobre a questão de Deus estar no controle, né? Falando em Romanos 8:28 diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. E aqui eu quero Amém. enfatizar que é para o bem daqueles que o amam, né? Nós somos chamados a fazer o quê? Amar a Amar Deus, o Senhor. né? Amar ao Senhor. Nossa prioridade deve ser amar ao Senhor, fazê-lo ser conhecido, né? Em todas as nossas escolhas a gente pode passar por esse filtro, né? Amém. Estou amando ao Senhor nessa escolha que eu estou tomando agora, né? Nessa, né, escolha educacional dos meus filhos, estou revelando meu amor pelo Senhor. Né, nessa escolha disciplinar aqui para os meus filhos, né? Estou demonstrando o amor do Senhor. Estou amando ao Senhor nesse momento, nesse dia, através da minha vida, né? E te garanto que amar ao Senhor vai se caracterizar em serviço ao próximo, né? A Bíblia fala muito sobre isso, né? Servir ao próximo, amar o Senhor, amando as outras pessoas, servindo aos nós, colocando os outros como superiores a nós mesmos, né? E o bacana é que os nossos filhos, eles observam, né? Esse Muito. nosso amor a Deus, esse nosso serviço ao próximo. Eles são Uhum, esponjas. Então, esse versículo fala bem isso, Gê, que uhum. eles, né, vão olhar, né, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. A gente está ensinando eles isso, né? Exatamente. Uhum. E não é assim, nossa, voltando até de novo um pouquinho no episódio das circunstâncias, né? Não é nossa, vai ficar tudo bem com a minha vida porque eu amo ao Senhor. Não é essa motivação no nosso Não, não, coração, não. né? É no sentido de que Ele está controlando, né? De que Ele sabe o futuro e que Ele Isso, age em todas as coisas, né? Para o bem daqueles isso. que o amam, né? E daí pensando no exemplo, eu sempre lembro de Timóteo, né? Que em dois trechos aqui que eu separei fala de como o exemplo lá da infância fez diferença na vida dele, né? Em 2 Timóteo 1:5, Paulo diz a Timóteo o seguinte: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó e em sua mãe, e agora estou Uhum. convencido de que habita em você. E aqui me chama Amém. muita atenção esse não fingida, né? É, E eu acho que essa genuinidade, essa autenticidade da nossa fé dentro dos nossos lares, que realmente vai fazer diferença no coração dos nossos filhos. com Né? Não é certeza. aquela coisa de, eu faço devocional todos os dias com os meus filhos. Eu oro antes de dormir todos os dias com meus Eu filhos. vou à igreja todos os domingos. Vou à igreja Eu todos os domingos. frequento a igreja. Vou na Frequentar célula, né? junto. Vou no grupo familiar, vou na Aqui. célula, enfim. Uhum. Sou líder de ministério. Pode ser N coisas, né? Mas todos, Mas é todos os checks ali, né?
cristãos, né? Crentes, todos os checks crentes que tem, você pode preencher todos eles. Mas se a criança não vê em você que essa fé não fingida, esse termo chama atenção mesmo, né? Muito, esse amor genuíno, as ações, né? Atitude cristã, né? sim. Em servir ao próximo, em amar ao próximo, realmente, aí não vai ser não vai fluir, né? Exato. E não é aquela coisa de a mamãe é cristã, ela segue o Senhor, ela não peca. É o contrário disso. É justamente o contrário disso, né? Nossa, a mamãe, ela confia no Senhor para ela conseguir superar esse dia, para ela conseguir ser perdoada, para ela caminhar em santidade, ela precisa do Senhor, né? E ensinar os filhos a precisar de Jesus também, né? Eles precisam de Jesus, eles são pecadores tanto quanto nós. Então, apontá-los para Cristo com a nossa fé não fingida, né? Eu acho que isso é maravilhoso. E daí, ainda ali em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 15, Paulo diz para ele assim: porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. A importância de ensinar os nossos filhos a palavra de Deus, né? Então, assim, às vezes a gente se apega tanto a essas outras coisas aí, né, que a gente quer controlar na vida deles, se apega tanto ao sucesso que eles vão ter na vida, estabilidade financeira, né? O que mais a gente quer e controlar do futuro deles, e não se preocupa tanto em ter a palavra de Deus aberta dentro de casa, né? Isso não é aquela coisa do check de novo, né? De lemos a Bíblia, pronto, check. Mas é recorrer à palavra de Deus, né? Para que a gente possa conhecê-la de verdade, né? E até uma recomendação para vocês: o livro da Mel Robaina, Educando no Caminho. É muito bom mesmo. Ela dá dicas práticas, né? Sobre como ensinar os filhos sobre a Bíblia, né? Então, já fica a recomendação aí para vocês que estão precisando de algumas dicas práticas. Eu li esse livro recentemente e aprendi bastante, assim, são dicas... realmente a palavra-chave aqui é prático, né? Como fazer isso de forma prática. Mas sempre tomar cuidado, né? Para isso não virar uma lista enorme de checks que você faz, né? A Já falou isso no início do ano lá no Instagram, né, Já? Que não seja um check, como é que a gente falou naquele texto? Que se for para dar check, que seja no amor, né? É verdade. Que se for para dar algum check todos os dias, que seja no amor. Talvez você vai falhar no momento ali, talvez não rolou o devocional em família hoje, né? Não que a gente não deva priorizar isso, deve priorizar, mas talvez não rolou aquele seu devocional ali, né? Cheio da presença do Senhor em silêncio por 1 hora, né? Mas que a gente possa amar o Senhor. Do dia. Mas às vezes tem situações do dia a dia que você colocou o Senhor, né? No centro da casa, no centro da vida em família, né? Situações que vocês, como família, estão vivenciando. Enfim, né? Ensinar os filhos em situações pequenas, né? E eles vão aprendendo com isso essa fé genuína, não fingida, desde pequenininhos. Então é isso, pessoal. Espero que esse podcast tenha abençoado sua vida, né? Muito bom para mim, para a Geise, está sendo muito bom fazer esses conteúdos. Estamos sendo muito abençoadas. Então segue a gente lá no Instagram, tem mais conteúdo por lá, no @mãespelagraça. Também temos o nosso site www.mãespelagraça.com.br. Se você quer dar algum feedback para a gente, vai ser muito legal, muito motivador, encorajador. A gente gosta muito de escutar. E se de alguma forma, conta aí para a gente, vai ser muito bom saber. Então é isso, gente. Vamos sempre lembrar de que ser mãe é muito bom, mas ser mãe com Jesus é maravilhoso. Até a próxima. Tchau!